sobre conduzir pessoas. E você falou algo muito interessante, que é a minha próxima pergunta, e tu aplicou muitos temas ou muitos princípios cristãos na tua liderança quando você obteve e marcante, né, o êxito da tua primeira experiência como líder. E, naturalmente, foi aquilo que Cristo fez, né? Então, ele escolheu os improváveis, apostou nos improváveis e conseguiu, através de 12 homens improváveis, que eram pescadores, cobradores de impostos, muitos até à margem da sociedade, mas conseguiu ver algo que ninguém viu neles e transformou eles realmente em um dos maiores exércitos de uma das maiores instituições e que está viva até hoje e que continuará viva até a vinda dele. Então, esses princípios do cristianismo fizeram parte propositalmente ou não? André, eu agi intuitivamente aqui e acabou dando certo. Semana passada, né? Legal. O exemplo que a gente teve de feedback, a gente estava numa reunião de feedback com um profissional, onde a gente mapeou todos os pontos ali e a minha visão eu tento ser o mais direto possível hoje numa estrutura de feedback e sem meias palavras, lógico, com muito respeito, mas colocando, olha, profissional X, a gente tem a situação X, Y, Z, aconteceu isso. Isso daqui não pode mais acontecer por isso, está trazendo certos prejuízos para a operação assim, assado, né? Esse teu posicionamento é esse, vamos lá, eu quero te escutar, fala. Ele realmente trouxe aquelas situações e no final o André até fez uma pergunta para ele estava com o papel na mão, o André trouxe tudo impresso, papel na mão, e eram coisas meio duras assim de lidar com ele, obrigado. Legal. E para responder essa pergunta, eu quero primeiro esclarecer o que é liderança e o que é gestão. Porque geralmente a gente fala de liderança e gestão como se fosse um bolo só, uma coisa só. E na verdade não é. Liderança e gestão são coisas diferentes, são papéis diferentes. E o que acontece? Geralmente a pessoa, ela naturalmente tem um viés mais gestor ou mais líder. E o que ela precisa é justamente desenvolver aquilo que não é tão natural nela. Fala, manos e manas! Estamos começando mais um episódio do Manos Podcast. Esse episódio está maravilhoso, uma convidada super especial. Eu espero muito que seja um episódio que vá ensinar vocês e ajudar vocês aí no seu negócio, na sua empresa, no seu dia a dia. O nosso tema é liderança que gera resultados. Então a gente vai bater um papo, falar muito sobre liderança, desenvolvimento de líderes, como liderar uma equipe, quais são os pilares e muitas outras coisas, tá bom? E agora eu quero apresentar essa pessoa, tá? Que vai estar junto com a gente, que é a Natália Martins. Seja muito bem-vinda, Nath. Muito obrigada. E aqui eu trouxe um briefing. Eu espero estar à altura, né, do seu currículo para apresentar para vocês quem é a Natália, tá? Então hoje recebemos essa convidada super especial, referência quando o assunto é liderança e gestão de pessoas. A Natália Martins é fundadora da Foco em Gente e criadora do método PDL, que a gente vai falar muito hoje aqui. Já tendo formado mais de 2.000 líderes aí no Brasil, com uma trajetória sólida em educação corporativa, palestras e treinamentos, e tem ajudado empresas a desenvolver líderes com clareza, confiança e propósito, sempre com foco em resultados e na transformação de equipes. Além da atuação prática no mundo dos negócios, Natália também leva valores pessoais para a sua missão, mostrando que é possível conciliar alta performance com muita humanidade. É uma honra ter você aqui, que inspira gestores a se tornarem líderes que vendem, engajam e transformam. Muito bem-vinda, espero que esse podcast ajude muitas pessoas e eu tenho certeza que vai, tá? Então, eu tô super com feliz. vocês, Natália Martins. Tô muito feliz de estar aqui. E aí eu tô te ouvindo falar e passa um filmezinho aqui na cabeça, né? Porque às vezes a gente vai ali levando, vivendo a nossa vida, a nossa rotina, muitas vezes tão focado em fazer com excelência aquilo que tem para ser feito todo dia que às vezes a gente esquece o quanto dessa jornada já foi trilhada. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, compartilhar de maneira muito real, muito aberta,
dores e soluções da liderança, que hoje é uma coisa que todo mundo vive de uma maneira ou de outra. Essa experiência de ter que liderar, ter que gerenciar outras pessoas. Maravilha. É uma honra pra gente e para todos nós também maranhenses ter uma pessoa do seu know-how, né? Hoje uma pessoa que tem uma referência nacional para falar sobre liderança. E quando a gente fala no teu nome hoje, a gente sempre escuta coisa boa, tanto das pessoas que passaram pelo PDL, tanto as pessoas que tiveram contato contigo. Então, por isso que eu tenho certeza que você vai trazer aqui muito conhecimento pra gente. Não é isso, André? É isso aí, galera. Não podia ser diferente. Hoje com Nath Martins, para os mais íntimos, né? Então ela vai trazer muito conhecimento prático. Manas, é na prática que a gente vai falar aqui. E eu já vou começar, tá, Natália? Tá bom. Então, vamos direto ao ponto. Vamos. E a gente sabe, como o Elcio falou aqui, né, que a Natália, ela entende muito de pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio hoje de qualquer líder, de qualquer gestor, né? E a gente vê que não é fácil engajar essas pessoas, Nath. A gente vê uma grande dificuldade, tá? E principalmente quando a gente fala de performance, né? Quando a gente fala de venda, né? Às vezes o próprio líder, ele não acredita naquilo. E minha pergunta é, Natália, na sua visão, qual é a diferença prática entre um gestor comum e um líder que realmente inspira as pessoas? Legal. E para responder essa pergunta, eu quero primeiro esclarecer o que é liderança e o que é gestão. Porque geralmente a gente fala de liderança e gestão como se fosse um bolo só, uma coisa só. E na verdade não é. Liderança e gestão são coisas diferentes, são papéis diferentes. E o que acontece? Geralmente a pessoa, ela naturalmente tem um viés mais gestor ou mais líder. E o que ela precisa é justamente desenvolver aquilo que não é tão natural nela. E aí eu vou dar exemplos para ficar mais claro. Imagina aquela pessoa que naturalmente gosta de conversar, gosta de se conectar, tem uma energia diferente e aí ela assume uma posição de liderança. O que ela vai fazer de forma muito natural? Ela vai ter esse momento de estar ali com a equipe, de conversar, de conectar, e a dificuldade dela vai ser o papel do gestor, que é o de sentar, olhar números, analisar resultados, olhar performance. O contrário também, quando a pessoa tem uma veia de gestão muito natural, onde ela é aquela pessoa voltada para o número, voltada para a análise, ela tem dificuldade com esse aspecto mais relacional. Então, na tua pergunta, eu estou entendendo que a gente está falando de uma pessoa que tem o papel de liderar e gerenciar uma equipe. Positivo. Certo? Ela tem o papel de liderar e gerenciar. Então, a primeira coisa que ela precisa entender é o seguinte, no que ela já flui muito bem, porque faz parte da natureza dela, e o que ela não flui muito bem. Então, vamos imaginar, pelo exemplo que você deu, que ela consegue olhar o número muito bem, porque ela é um excelente gestor, mas ela não consegue engajar o time. O que é o engajamento? É extrair energia das pessoas. Engajar alguém é fazer essa pessoa se comprometer com alguma coisa. E para isso é necessário que o líder entre em ação. O líder é justamente essa pessoa que se conecta com o outro. É alguém que é capaz de entender do que aquela pessoa precisa para ser engajado. E não é a mesma coisa para todo mundo. Às vezes, o problema de resultado de uma pessoa da tua equipe não tem a ver com técnica. Ela já sabe fazer muito bem o trabalho, mas ela pode estar em um dia ruim. Ela pode estar em um dia que só precisa que o líder chegue lá. Como é que eu posso te ajudar? Eu tô contigo. Vem cá um minutinho, vamos conversar. O que está acontecendo? Às vezes a pessoa vai te falar uma coisa que você rapidamente vai fazer ela enxergar de outra forma, ela vai voltar para o ambiente dela de trabalho e vai performar muito bem. Às vezes é um problema entre equipes, é um problema entre pessoas da equipe, é um problema de clima organizacional. Então, na minha visão, a diferença básica entre um gestor e um líder é essa capacidade de se conectar com as pessoas. Do contrário, você é alguém que tem um discurso muito legal, as pessoas vão balançar a cabeça, como na maioria das vezes acontece, vai para uma reunião, o líder vai lá, fala alguma coisa, todo mundo balança a cabeça, mas a gente vê pelo número que a coisa não mudou. Não houve engajamento da equipe. Como se o gestor ele trabalhasse muito voltado para os números, ele é para processual. dados, muitos processos,
E o líder, ele é o contrário, né? Ele vai trabalhar muito olhando ali o que está acontecendo com aquela pessoa. E uma pessoa tem várias camadas, né, Natália? Muitas. Camada, poxa, pode ser um problema psicológico, como você falou, uma questão sentimental que ela está passando, um problema em casa, que afeta diretamente ali o dia a dia. E o líder tem que perceber todas essas nuances para poder atuar, né? Eu vou até dar um exemplo, porque eu comecei a minha carreira profissional formalmente no varejo, atuando com vendas. Então, eu percebi ali que eu tinha uma certa habilidade com essa coisa de venda, porque você tem que ser bom com pessoas quando você trabalha em uma área comercial. Isso é outra coisa que a gente vai também falar. A diferença de liderar uma equipe comercial e uma equipe administrativa não é a mesma coisa. A gente está falando de equipes que operam em uma dinâmica totalmente diferente. Então, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha uma característica muito natural de ser responsável, de ser educada, porque tem coisa que a gente carrega com a gente, é muito da casa, da família, da infância. E quando eu assumi a minha primeira liderança, com 21 anos, eu não tinha capacitação nenhuma. Eu fui promovida como a maioria das pessoas é promovido. Você faz um excelentíssimo trabalho e a pessoa acha que você vai ser um excelentíssimo líder. E eu me deparei com o seguinte caso: como é que eu ensino uma pessoa a ser educada? Como é que eu ensino para essa equipe agora que eu estou liderando que quando o cliente chega, ela tem que sorrir? E aí quando eu digo, você tem que sorrir, a pessoa vai dar um sorriso amarelo. Aí como é que eu digo para ela que não é aquele sorriso amarelo, que tem que ser um sorriso de verdade? Então, algo que a gente vai aprendendo na liderança é que não basta você ser muito bom, você ter determinadas competências, você tem que ser um multiplicador disso. Você tem que encontrar didática para ensinar isso, para mostrar para aquela pessoa que ela também pode desenvolver aquilo. Então, quando a gente fala de uma jornada de liderança, a gente está falando, sim, de uma pessoa que precisa entender que primeiro ela precisa se desenvolver. Do contrário, ela não vai conseguir desenvolver outras pessoas, ela não vai conseguir multiplicar o que já há dentro dela. Legal. Nath, eu acho que você tocou num assunto que... Eu tinha uma pergunta aqui para fazer, mas eu vou mudar um pouco. Tá, sem Eu quero problema. que você conte de forma bem resumida e bem prática, até mesmo porque as pessoas podem achar, eu posso desenvolver liderança, qualquer pessoa pode desenvolver liderança, e eu tenho certeza que a tua jornada teve um processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, e eu queria você contar aqui de forma resumida o teu histórico, como foi a Natália, como foi o teu início, né, até chegar hoje no PDL, no momento que você está, né, desenvolvendo líderes, trabalhando, né, essa área de treinamento, mas conta como que foi o começo da Natália, né? Como foi a tua jornada para chegar até o ponto que você está hoje? De forma resumida, Tá. para que as pessoas possam conhecer também a tua história. Tá. Eu vou falar a minha jornada, mas eu já quero dizer para quem tá assistindo que não existe esse negócio de nascer líder, tá? A gente nasce com características que muitas vezes vão te ajudar a trilhar mais fácil um caminho de liderança. Por exemplo, uma pessoa que é extrovertida, que tem capacidade de se comunicar melhor, ela vai ter facilidade em um papel de liderança que uma pessoa mais introvertida vai ter mais dificuldade. Sim. Mas não quer dizer que ela não possa desenvolver. Tá? Então, não existe hoje nenhuma base científica, nenhum estudo que comprove que a pessoa nasce líder ou que uma pessoa não pode ser líder. Qualquer pessoa, desde que ela queira, ela pode desenvolver competências e características de um bom líder. No meu caso, eu sempre tive uma capacidade de me comunicar, de expressar, de colocar minhas ideias. Só que eu era uma pessoa muito imatura. Então, eu brinco assim, que eu várias vezes quis ser diferente, porque era muito criticada na infância por ser aquela pessoa que fala demais, né? Então, tinha dia que eu lembro que eu falava assim, hoje eu não vou falar com ninguém, né? Na igreja, assim, ou na escola, hoje eu não vou falar com ninguém. Na igreja, então, eita, a Natália já tá falando. Aí eu carregava aquela crítica, eu falava, hoje eu vou chegar na igreja, eu não vou falar com ninguém. E aí eu chegava calada, quando eu me espantava, eu já tava tagarelando e alguém dizendo, Natália, tu tá falando demais. Eu ficava com raiva, sabe, de ser daquele jeito. Sim. E aí a gente vai entendendo que Deus nos dá dons e talentos, mas a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa saber usar isso. Então, quando eu assumi a minha primeira liderança aos 21 anos, que eu não tinha qualificação profissional, eu fiz muita coisa intuitiva. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E aí eu fazia de um jeito, aí dava certo. Então, na minha primeira loja, como foi a minha primeira liderança? Eu era RH de uma empresa,
Então, eu contratava as equipes de vendas para essa franquia que atuava em São Luís. Na época, tínhamos 5 lojas. Então, eu contratava os vendedores, integrava, treinava inicialmente e encaminhava para as lojas. E aí, como RH, eu não tinha muita perspectiva de ganhos, eu queria muito estudar, fazer uma faculdade, eu já morava só, eu já pagava todas as minhas contas e não tinha como fazer uma faculdade. E aí eu fui procurar uma oportunidade fora no mercado, encontrei e a empresa disse, não, a gente não pode te perder. Tu quer ganhar mais? Então a área que tem é ir para o comercial. E o gerente da loja X, né, que inclusive na época era uma loja da Coab, tá saindo. Tu quer assumir essa loja? Eu falei, meu Deus, como assim? Do nada eu vou sair do RH, vou virar gerente comercial de uma loja, né? E uma equipe com 6 pessoas, e aí ela foi falar, minha gerente regional foi falar das oportunidades, eu falei, então eu quero. No dia de passar o bastão, o gerente que estava saindo me falar um pouco da loja, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eram 6 pessoas, se eu não me engano, e para cada uma era um cenário assim caótico. Olha, fulana chega atrasada todo dia porque ela tem um filho pequeno, mora longe. Fulana de tal, ela vende quando ela quer. Sabe aquele tipo de pessoa assim, hoje eu quero vender, hoje eu vou dar um show. Hoje eu não tô afim de vender, hoje eu não vou me esforçar. Fulana de tal, tu não precisa te preocupar com o resultado dela. Aí eu pensei, glória a Deus, né? Tem uma salvação nessa loja. Só que ela vai te dar todos os outros tipos de problema que tu possa imaginar. Problema com a equipe, confusão, ela não vai querer contribuir para limpar uma loja, para arrumar uma vitrine, porque ela diz que tu tá atrapalhando as vendas. Então era aquela tubarão ali, né? E aí ele foi me dando aquele cenário, eu falei, gente, eu vou fazer o quê nessa loja? E como eu não tinha capacitação, fui fazendo uma liderança super intuitiva e deu muito certo. Porque essa loja que não batia meta, essa loja que não aparecia no ranking dentro da franquia, ela em 4 meses se tornou referência. A gente saiu no jornal da franquia, né? Saiu a minha fotinho lá com a equipe, as gincanas a gente ganhava, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo feliz da vida, isso sem trocar ninguém. Então, foi um case de sucesso. Transformando aquela equipe. Nossa, aquela equipe. Natália, o que tu fez na época que foi da tua cabeça, foi intuitivo e deu muito certo? O feedback. Que eu fiz do meu jeito. Eu não tinha referenciais. Sim. Então, basicamente, o que eu fazia? Eu entrei naquela loja com uma bagagem da visão do gestor anterior, mas eu disse, eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Eu não posso chegar lá com a bagagem que ele me deu e tomar decisões. Eu preciso olhar. Eu comecei a ver que a fulaninha realmente todo dia chegava atrasada. A fulaninha que vendia realmente não dava problema com o resultado, mas dava todos os outros tipos de problema. Eu percebia que a fulaninha lá, que ele disse que vendia só quando queria, só vendia quando queria mesmo. Eu falei, meu Deus, e agora? Então eu fiquei ali mais ou menos umas 2 semanas observando, tomando nota de tudo e falei, vou dar uma chance de virar o jogo com essas pessoas. Então eu fui chamando individualmente. Chamei a que chegava atrasada todo dia. Falei, fulana, vamos lá, bora conversar. Não falei do que o gestor falou. Falei, olha, estou aqui há 2 semanas e o que eu observei? Vamos olhar aqui teu ponto. E eu comecei a mostrar todos os dias de atraso dela. E aí ela falou, Natália, é porque eu moro longe, eu tenho um filho pequeno, eu tenho que levar meu filho pra creche, o ônibus no meu bairro ele só passa de 1 em 1 hora. E eu realmente senti muita verdade naquela dor que ela estava falando. Não senti que ela estava inventando aquela história. Só que eu precisava mostrar o outro lado para ela. Então, o que eu disse para ela, olha, eu entendo a tua situação, agora vamos entender a minha. Eu assumi essa loja e eu tenho um objetivo. O objetivo é fazer essa loja entregar resultado. E ela opera das 9 às 18. Então, o que tu acha que vai acontecer se eu chegar para a gerente regional e falar, olha, eu tô com uma funcionária que não consegue chegar às 9? Tu acha que ela vai mudar o horário da loja? Não vai, Nath. O que tu acha que ela vai mandar eu fazer? Procurar alguém que consiga estar aqui. E se eu abro essa exceção para ti e outras pessoas da equipe também apresentam motivos legítimos para não chegar no horário, olha o tipo de problema que isso vai criar. Então, fulana, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um prazo para que tu consiga reorganizar a tua vida. Tu tem marido, não tem outra creche, sabe? Tentei realmente, de maneira muito genuína, ajudá-la a encontrar soluções para aquele problema. Ela falou, eu vou conversar com meu marido, eu vou ver o que eu consigo fazer. Falei, se esse emprego realmente tem um valor hoje para ti, para tua família, busca uma maneira de organizar, porque eu quero que você dê certo, eu quero que você fique. Então, deixei muito claro para ela também isso.
E aí, dei aquele prazo e depois daquele prazo ela conseguiu organizar a vida, ficou. Então, um problema foi resolvido. E assim eu fui para cada uma de maneira personalizada. Entendendo ali a situação. e deixando muito claro o que eu preciso fazer, qual é o meu papel como líder aqui dentro. Quero que dê certo com você. Você está disposta a fazer também a sua parte para a gente caminhar junto? E essa mesma equipe foi dando muito certo. Um dia eu estou na minha loja, chega o dono da empresa com a gerente regional. Oi, Natália, vamos tomar um café? Eu falei, meu Deus, que chique. Primeiro café que eu fui tomar assim com o dono da empresa. Cheguei lá, começamos a conversar e ele, parabéns, que resultado incrível, que trabalho incrível você está fazendo na Coab. Nossa, tá todo mundo comentando como que essa loja, assim, ressurgiu e tal e tal. E no final ele virou assim, você sabe, né, que a nossa loja do Rio New Shopping, ela abriu tem 1 ano, desde que ela abriu, ela tá no vermelho, você acompanha os números das lojas, você sabe que a situação tá complicada. E se a gente não virar o jogo, a gente vai ter que fechar a loja. Aí eu falei, gente, eu tinha 21 anos, tá? Só para contextualizar a minha reação infantil. Aí eu falei, nossa, que situação. Aí ele falou, pois é. E aí a gente quer te convidar a assumir essa loja. Eu estava encantada com a minha loja. Eu finalmente estava, sabe, resolvendo todos os problemas. Eu estava com minha equipe, Batendo a gente estava, meta. sabe, assim, junto, aquela parceria, aquele clima bom, a loja com a minha cara já ali com o meu estilo de liderança. E aí eu virei para ele assim, bem inocente, falei assim, olha, eu agradeço demais, mas eu realmente não, quando eu falei não, eu só senti um chute assim debaixo da mesa, né? Era a regional assim para mim. Bora. Aí ela falou, então, querida, você começa lá na segunda. Não tem escolha. Né? Eu fui. E eu fui para uma outra loja de shopping, então tô falando de uma loja que não fecha, né? De 10 às 10, de domingo a domingo. Saí de uma equipe de 6 para uma equipe de 20, né? E uma equipe muito difícil. E tudo que eu fiz na primeira loja, que eu pensei, encontrei o jeito de liderar que funciona, eu fiz na segunda e não deu nada certo. Então, eu vivi vários lados de uma face de liderança. O lado que tu faz e dá tudo certo, o lado que tu faz e dá tudo errado. Então, eu vivi as primeiras demissões, problemas de equipe, vendedores que afrontavam, que tentaram me tirar da minha posição de autoridade como líder, né? Eu vivi o desafio de ter uma pressão muito grande de uma meta e eu não tinha maturidade. Então, o que aconteceu? Eu me tornei aquela líder centralizadora que tentava ocupar as lacunas de tudo. Então, eu trabalhava sem pausa. E isso me gerou diversos problemas. Problemas físicos, problemas emocionais, né? Eu ganhei peso assim absurdamente no decorrer do tempo que eu fiquei nessa loja. Eu tinha um problema de estresse, assim, que a minha testa pipocava toda. E foi um momento em que eu, por imaturidade, pensei, liderança não é pra mim, eu não nasci pra ser líder. Eu só tive uma sorte lá naquela primeira loja. E não deu nada certo na segunda. E nessa daqui eu vi que minha sorte acabou e eu não tenho jeito pra liderar. Então eu quis desistir de ser líder. Fui para a faculdade, nessa altura eu já estava estudando, comecei a ter cadeira ali de gestão de pessoas e aquilo palpitava o meu coração e eu falei, cara, e se eu estudar? E se eu aprender de gente? Será que eu não consigo fazer uma trajetória diferente? Então eu comecei a estudar sobre pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer uma liderança mais intencional, mais estratégica. Então eu sabia o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo e que resultado ia dar. Já não era mais um jogo de sorte. Não era só na intuição, né? Não. Agora era com conhecimento de fato. Exato. E eu quero aproveitar esse momento, mano, e que a Natália falou algo muito interessante. Vocês viram um pouquinho da história, do know-how, né? Da nossa convidada, da Natália Martins. Se a gente deixar ela para contar a história dela, vai ser um podcast só da história dela. Verdade. E eu sei que você vai ficar apaixonada. Não vai sair. Então, que veio lá de baixo, né, Nath? E você viu a importância da liderança, né? Acho que você, como ninguém, viveu a importância da liderança. Eu e Elcio, a gente vê isso, né, ao longo de são mais de 20 anos que eu empreendo. Somando o Elcio mais de 10, então a gente tem mais de 30 anos ali. A nossa cultura realmente ela vem do empreendedorismo. Os nossos pais, né, desde muito cedo, vieram de empreender. Tem uma escola ali no Beckman, a escola Nosso Mundo, né? Então a escola, inclusive, tem a minha idade. Então, eu e Elcio, desde que a gente se entende por gente,
é vendo nossos pais empreendendo e vendo quanto é difícil o mundo do empreendedorismo, né? Não é fácil, é muito complexo. Mas a gente se arriscou nesse mundo, eu e o Elson, né? E o meu maior desafio, e tem sido até hoje o meu maior desafio, é sobre liderar pessoas, né? Sobre conduzir pessoas. E você falou algo muito interessante, que é a minha próxima pergunta, e tu aplicou muitos temas ou muitos princípios cristãos na tua liderança quando você obteve, e marcante, né, o êxito da tua primeira experiência como líder. E, naturalmente, foi aquilo que Cristo fez, né? Então, ele escolheu os improváveis, apostou nos improváveis e conseguiu, através de 12 homens improváveis, que eram pescadores, cobradores de impostos, muitos até à margem da sociedade, mas conseguiu ver algo que ninguém viu neles e transformou eles realmente em um dos maiores exércitos, de uma das maiores instituições, e que está viva até hoje e que continuará viva até a vinda dele. Então, esses princípios do cristianismo fizeram parte propositalmente ou não? André, eu agi intuitivamente aqui e acabou dando certo. Fizeram parte totalmente. Primeiro porque eu tive o meu encontro com Cristo aos 12 anos. E na igreja eu tive muita oportunidade de servir, de meio que fazer ali uma liderança, né? Isso acontece, principalmente em igreja pequena, onde, né, não tem gente para ocupar todos os ministérios. Então a gente acaba... Então eu fui do teatro, fui da coreografia, fui da escola bíblica dominical, né? Então, muito nova eu tive um pouco essa noção de responsabilidade e tudo. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu também carreguei comigo princípios que a minha mãe, que foi uma pessoa assim que sempre teve que ser muito boa no que ela fazia para poder sustentar uma casa com 2 filhas sozinha, quando eu assumi meu primeiro emprego, ela falou assim, olha, eu vou te dar alguns conselhos aqui. O primeiro, ouça mais e fale menos. Não chegue no ambiente já falando demais, ouça. Segundo, não se envolva em fofoca. Em ambiente de trabalho você vai ver que as pessoas falam muito de todo mundo, não participe disso. E terceiro, saia pela mesma porta que você entrou. Se você, por algum motivo, não se identificar com essa empresa, não gostar, não quiser ficar, não faça nada para ser demitida. Peça a demissão e saia pela porta da frente. E saiba que você nunca vai encontrar um lugar que tem tudo do jeito que você quer. Então, esses princípios da minha mãe, com aquilo que eu aprendi sobre a palavra de Deus muito jovem, me ajudaram a sempre ser uma pessoa muito verdadeira. E eu digo que, assim, os líderes que eu tive, as pessoas que passaram por mim, foram pessoas, assim, que me ensinaram muito, né? E eu via muito de Cristo também nessas pessoas, nos ensinamentos que elas me davam. Então, não tem como eu desassociar, assim, as coisas que eu fiz daquilo que eu aprendi e que eu vivi e tive essa experiência na igreja com os princípios da palavra de Deus. Eu realmente acredito que a verdade ela precisa ser acima de tudo. Então, não dá para uma equipe confiar num líder que não fala a verdade. E ela sabe quando o líder não fala a verdade. Total, ótimo. Ela sabe quando aquilo que o líder está falando, na verdade, é para manipular, né? Então, assim, eu sempre fui muito honesta. Eu até contei antes de ontem numa mentoria que eu tinha um vendedor que ele estava ali no rabo da fila, né? A venda lá embaixo, e a gente sabe que geralmente nas empresas tem um prazo para a pessoa não performar, né? E ele ali no último lugar do ranking, e eu chamava ele e falava, olha, isso aqui, ó, tô segurando aqui, mas eu preciso que tu reaja, né? E a cada reunião que eu vinha de resultado com a regional, eu chamava ele e falava, olha, o tempo tá, eu preciso, como é que eu vou te ajudar? Hoje eu vou ficar junto contigo, vou treinar, vamos lá, deixa eu ver onde é que tu tá errando. Então, assim, no dia da demissão dele, ele falou assim, não, eu já tô com a minha carteira de trabalho na bolsa desde a primeira vez que a gente conversou, porque eu realmente vejo que eu não tô conseguindo, eu quero te agradecer porque tu sempre foi sincera comigo e não é nenhuma surpresa para mim a minha saída. Né? Então, eu acho que uma das coisas que hoje as pessoas falham muito, o líder falha muito, é que ele não está se agradando, ele está descontente com muita coisa, ele tem muitos diálogos internos, ele não fala nada para a pessoa e muitas vezes quando ele vai falar já é para tomar uma decisão de fazer o desligamento. E inclusive eu quero aproveitar esse momento, Nath, não cortando o teu raciocínio, porque é algo que está na nossa cultura isso.
e quando eu te vi falando, e a cultura que nós acreditamos, a cultura do Grupo Caldas, né, do Manos Podcast, é uma cultura do feedback. Então, hoje, qualquer pessoa que faz parte do nosso time, eu costumo falar pro nosso RH, tem que dar sinais. Porque é um mapa, né? O feedback, ele é um mapa. Então, às vezes, a gente não fala com a pessoa, cada um tá com o seu alinhamento de expectativa e realidade totalmente desconexo, cada um para um lado, mas o colaborador, ele tá achando que ele tá fazendo tudo certo. O gestor tá achando que tá tudo errado, mas eles não conseguem ter esse momento de clareza, ele não consegue receber um mapa, que é o feedback, que a gente fala, que é um presente, né, para direcionar. E eu vi que tu tem muito essa cultura, essa habilidade de muito feedback, né? É isso? Não, eu só ia citar um exemplo, porque semana passada, né? Ah, o legal. O exemplo que a gente teve de feedback, a gente estava numa reunião de feedback com um profissional, onde a gente mapeou todos os pontos ali, e a minha visão eu tento ser o mais direto possível hoje numa estrutura de feedback, e sem meias palavras, lógico, com muito respeito, mas colocando, olha, profissional X, a gente tem a situação X, Y, Z, aconteceu isso, isso, isso. Isso daqui não pode mais acontecer por isso, está trazendo certos prejuízos para a operação assim, assado, né? Esse teu posicionamento é esse, vamos lá, eu quero te escutar, fala. Ele realmente trouxe aquelas situações e no final o André até fez uma pergunta para ele, ele estava com o papel na mão, o André trouxe tudo impresso, papel na mão, e eram coisas meio duras assim de lidar com ele. Ele, obrigado. Porque eu nunca, em mais de 20 anos de profissão, nunca recebi a oportunidade de falarem o que eu preciso melhorar. Né? Meu Deus. E da última vez que aconteceu comigo foi, tchau, me demitiram, mas eu nem sabia porque estava sendo demitido. Por então, ligação, assim, meu irmão. Por ligação, não chegaram nem a falar com ele, né? Então, assim, a importância do feedback também não desistir de pessoas, como toda a estrutura que estava ali, e talvez seja, não, vou demitir todo mundo e começar do zero, mas dar oportunidade, acreditar nas pessoas e dar a chance de deixar claro, olha, eu quero isso, tá claro para você? Você está fazendo assim, mas eu quero assado. Então, vamos alinhar aqui para a gente seguir a rota, né? Acreditar então, no poder de transformação, que, puxando o que o André falou ainda há pouco, foi o que Jesus fez, né? Ele enxergou o poder de transformação das pessoas. Sim. Porque, ainda mais no contexto que a gente está hoje, falando aqui de São Luís, de Maranhão, hoje, qual é a possibilidade de a gente abrir uma vaga e encontrar uma pessoa do jeitinho que a gente está procurando? Eu acho que não só aqui, né? A dificuldade eu tô falando aqui porque, assim, é o que a gente vive, né? Eu evito falar um pouco de realidades que eu desconheço, embora a gente está falando de uma crise geral, né? Para determinadas Sim. vagas. Mas talvez aqui, pelo nível de preparação, seja mais difícil mesmo. Né? Então, assim, qual é a possibilidade? E o que eu vejo, hoje as pessoas não querem pegar uma pessoa, enxergar um potencial nela e desenvolver pessoas. Elas não querem ter esse trabalho. Eu quero alguém que entre no meu time jogando. Eu quero alguém com experiência. Eu sempre digo isso. A nossa expectativa muitas vezes é frustrada porque ela está totalmente descolada da realidade. Ainda que você contrate uma pessoa que teve experiência em outro negócio que parece com o seu, mas a sua cultura é diferente. E aí, então, assim, não é só pegar e colocar aquela pessoa ali e achar que, sei lá, por algum motivo, de alguma maneira, ela vai se encaixar e a coisa vai fluir e vai dar tudo certo. Que eu sempre digo, no ambiente de trabalho, não vai dar tudo certo do nada. Não vai. Pelo contrário, a possibilidade é de dar tudo errado. A gente tem que todo dia trabalhar para ver o que está desalinhado, o que está saindo do trilho e ir lá e arrumar, antes que aconteça o pior. Mas, naturalmente, as pessoas não vão se engajando. Naturalmente, as pessoas não vão se alinhando. É o contrário. Se a gente deixar o fluxo natural, elas vão se desalinhando, se desengajando. Por isso que o papel do líder é tão importante. Porque ele precisa diariamente estar atento a isso. É como se ele tivesse um termômetro que ele identifica. Opa, peraí. Isso aqui está se perdendo. Isso aqui está saindo do caminho. Isso aqui não foi o que a gente alinhou. Vamos lá, deixa eu chamar fulano de novo, né? Como às vezes eu já ouço assim. Natália, feedback não funciona. Aí eu digo, mas por que não funciona? Eu já cansei de fazer feedback aqui. Chamo, converso, gasto tempo, ouço.
Aí a pessoa muda o quê? 2 dias, se eu tiver sorte, ela muda uma semana. Depois, volta tudo de novo. Aí eu pergunto, tá, faz de conta que eu sou tua colaboradora, diz aí um problema. Agora me diz como é que tu conversaria comigo. Quando a pessoa fala, eu digo, isso não é feedback. Isso não é feedback. Muitas vezes é uma conversa de lavar roupa suja. Sim. Ou aquela conversa assim, olha, fulano. Até o tom da conversa já é tipo assim, ai meu Deus, eu tô cansado dessa conversa, sabe? Olha, fulano, já te falei uma, bora melhorar, que é outra coisa que eu ouço demais. Se fosse tão óbvio para as pessoas onde elas têm que melhorar, vamos partir do pressuposto que quem trabalha com a gente quer evoluir. Mas será que as pessoas sabem onde elas precisam evoluir? E elas sabem como evoluir? O olhar externo, que é o olhar do líder, tem que ser o olhar que dá essa direção. Fulano, ó, eu vi que você está errando nisso aqui. E eu te sugiro ir por aqui. Vamos fazer esse teste? Vamos treinar por aqui? Vamos fazer assim? Né? Não simplesmente dizer, ó, você está errando e você tem que melhorar. Porque a pessoa vai dizer o que pra ti? Tudo bem, não, vou melhorar. Então, estamos combinados? Estamos combinados. Só que a verdade é que a pessoa não sabe o que fazer para melhorar. Perfeito. A gente entra num bloco agora, onde a gente vai falar, aqui no Humanos a gente fala muito sobre, você até citou um exemplo, mas de estruturas comerciais, de processos de venda mesmo, né? Sim. Que é uma pegada que a gente acha que é o motor de qualquer empresa. Uma empresa que não vende, uma empresa que não tem uma estrutura de funil acontecendo, sem dúvida vai ter mais problemas. Toda empresa vai ter problema, mas uma empresa que não tem faturamento, estrutura e realmente lucro, ela vai realmente estar fadada a encerrar, né? Porque uma empresa, o objetivo final dela é o lucro. E quando a gente fala disso, a importância de líderes comerciais, né? A importância de um bom líder comercial mexer no ponteiro de faturamento, de resultado de uma empresa, né? Então, como um líder pode influenciar diretamente no funil, no resultado de uma estrutura comercial? Tenho certeza que você já teve a oportunidade de treinar líderes de equipes comerciais grandes aí, mas essa liderança é um processo fundamental em uma empresa. Qual o perfil, qual o papel desse líder no hoje, comercial? Dentro do PDL, que é a minha formação em liderança, temos hoje líderes de equipes administrativas, mas assim, 80% pelo menos é de equipe comercial. Pelo know-how que eu tenho, pela expertise que eu tenho, pelos exemplos que são dados, né? E algo que eu sempre falo é o seguinte, primeiro, o líder de uma equipe comercial, ele precisa ser um líder que é capaz de entender onde aquela equipe precisa de ajuda para performar. Então, muitas vezes o líder está dando treinamento para uma equipe que não precisa de treinamento. Ele está fazendo ação de engajamento para uma equipe que não precisa de ação de engajamento. Quando a gente olha para uma equipe, e aí eu até faço essa pergunta um pouquinho polêmica dentro do PDL, eu faço assim, você contrataria, imagina que você está precisando contratar um gerente para uma farmácia. E aí você precisa de alguém que alavanque os resultados dessa farmácia. Você vai procurar um profissional no mercado e você olha diversos currículos, pessoas que trabalharam em outras farmácias, em outras redes de farmácia como gerente comercial, e você olha o currículo de uma pessoa que teve muito sucesso na liderança com equipes comerciais, mas nunca trabalhou com farmácias. Você contrataria essa pessoa? E aí, Elcio, tu contrataria? Eu contrataria. Por quê? Porque eu posso desenvolver ela, posso treinar ela, né? E eu acho que não é só esse conhecimento técnico, né? A gente tem que contratar por caráter, por posicionamento, por perfil daquela pessoa. Então, assim, lógico que se você pegar uma pessoa que tem uma experiência, mas a gente já teve isso, pegar pessoas que têm experiência no nosso negócio, mas a gente viu que não era o perfil adequado. E pegar pessoas que não eram do negócio e a gente conseguiu treinar. Tu contrataria, André? Ou não? Eu costumo falar que, e lido direto com isso, né? Eu falo para Elcio que a principal característica que eu busco hoje em um vendedor se chama fome. Para mim, a fome vence o talento todos os dias no café da manhã. Eu contrataria aquele perfil
deixaria o talento de lado e que eu percebesse que tivesse mais fome, porque é a fome que ia levar ele mais longe. Tá. Qual seria o risco de colocar um gerente em uma farmácia, que aí a gente está falando de um produto que exige, tu não pode vender qualquer remédio para qualquer pessoa, né? Qual seria o risco de colocar um gerente que não entende nada de farmácia com uma equipe que também é inexperiente, acabou de ser contratado e não sabe nada? Um risco. Caos risco total. alto, com Um certeza. risco altíssimo. Então, a resposta depende do perfil da equipe. É uma equipe que domina tudo de remédio, mas é desengajada, o atendimento ao cliente é daquele jeito, uma equipe que já está antiga, que é difícil ali, resistente a mudanças, então eu preciso de alguém que, não de alguém que entenda de remédio, de segmento de farmácia, eu preciso de alguém que entenda de gente. Perfeito. Porque a equipe já conhece o Tecnicamente, técnico. vamos resolver. A equipe sabe, entendeu? Não sei se já teve a oportunidade, não sei bem a carreira de vocês, mas eu já tive essa oportunidade, até esse exemplo que eu dei. Eu era RH de uma empresa, mas eu não conhecia o processo de loja, é totalmente diferente. Eu tinha que saber de estoque, sistema, venda, abertura de loja, fechamento, análise de números, indicadores. Eu não sabia de nada disso. Só que dentro da minha equipe eu tinha pessoas que sabiam. Elas só estavam o quê? Desengajadas com a meta. O que eu, Natália, precisei fazer? Cuidar delas, aprender com elas a parte técnica e ensinar a parte comportamental. Então, em uma equipe de venda, você precisa saber o seguinte, essa pessoa não está performando por quê? Porque ela não tem conhecimento, vamos lá para o tripé da competência, ela não tem conhecimento sobre o produto, se ela não tem conhecimento, eu tenho que treinar. Vamos lá, fulano, esse produto é assim, assim, agora me explica sobre esse produto. Agora vamos lá, eu vou te ensinar aqui características técnicas desse produto, vou te dar um book, vou te dar um manual, estuda ele, agora me ensina. Então, vou treinar conhecimento. Habilidade. Existe uma diferença. Eu posso saber tudo sobre esse produto. Agora, me mostra como ele funciona. Me embananei, né? Agora, me fala de um jeito, me conduz no processo de venda que eu vou chegar no fechamento e não vou perceber. É outra coisa. E o terceiro elemento, que é a atitude, que é o querer fazer. Tem gente na equipe comercial que não está performando, não é porque não tem conhecimento, não é porque não tem habilidade. Ela, por algum motivo, não quer. O que o líder vai fazer nesse caso? Porque isso não tem como treinar. Não tem como treinar uma pessoa a querer. Eu contrato uma pessoa que tem fome. Mas tem gente que tem fome, mas precisa ser lembrado que tem fome. Aí o líder vai lá, fulano, lembra mesmo qual é o teu objetivo, qual é a tua meta? Por quê? Porque a gente está falando de pessoas. Pessoas passam por problemas, pessoas têm... E não dá pra gente fazer aquela história, é lindo o que a Disney faz, não sei o quê. É lindo, só que na prática, não dá pra gente dizer pra uma pessoa, esquece teu problema que tá lá fora, chegar pra uma mulher e dizer, esquece que teu filho tá doente em casa e dá o teu melhor aqui, bate tua meta aqui. Não dá pra fazer isso. Eu tenho que trabalhar de uma outra maneira com ela. Fulano, quem que tá cuidando do teu filho? Já está medicado? Como é que tá? Eu tenho que trazer uma racionalidade para ela. Dar o suporte para ela. Vou te dar o suporte. Vamos lá. O que é que tu consegue fazer hoje em relação à tua meta? Vamos trabalhar, então, com essa realidade aqui que tu dá conta? E aí, daqui a pouco, tu dá uma pausa, entra em contato com teu filho, vê como é que ele tá. Então, a gente precisa entender que, para haver a performance, precisa haver também condições para isso. Não é só na força. Do contrário, acontece o que acontece em muitas equipes comerciais. Eu conheço líder que ele extrai tudo da pessoa. Em um ano, esse vendedor sai. A vida útil dele não dura. Aí o turnover é altíssimo. Por quê? Não aguenta pressão por muito tempo. Pensa comigo, o que é melhor? Tu ter uma mangueira que te dá fruto por muito tempo, ou tu ir ali um mês tentar fazer ela se encher, tu vai lá, extrai tudo dela, daqui a pouco tu tem que plantar uma nova mangueira, esperar essa mangueira crescer de novo para poder dar fruto, entende? Então o líder, ele tem que ter essa visão, não só do curto prazo, do resultado imediato, né? Eu tive uma vendedora na minha equipe, assim, uma tubarão, assim, vendia muito. E ela começou a declinar na venda, eu chamei, percebi que ela tinha um problema pessoal que ela não queria compartilhar. Mas eu fiquei monitorando ali o resultado dela. Um certo dia ela não apareceu para trabalhar. Não mandou mensagem, perguntei para a equipe, gente, fulana falou alguma coisa? Não falou nada. Na mesma hora eu falei, a bomba estourou. Algum problema que ela estava vivendo estourou que ela não quis falar.
E aí, no outro dia, eu consegui o endereço dela, porque eu realmente fiquei preocupada. O que aconteceu? Ela estava vivendo uma crise no casamento. E no dia que ela chegou em casa, encontrou o guarda-roupa vazio, o marido foi embora de casa, não falou nada. Não tinha um nada. Tu sabe que uma pessoa assim, ir embora, não deixa nada? Nem assim, fui, sei lá, nada. E ela ficou desesperada, né? Então, assim, ela não tinha condições nenhuma de aparecer no trabalho. Então, esse foi o momento que eu cheguei para ela e falei, olha... Ela, ai, Nath, porque eu tenho que ir pra loja, porque a minha meta, eu falei, cara, agora não é hora disso. Deixa que eu vou segurar a ponta aqui pra ti. Eu preciso que tu arrume isso. Ou encontre ele, converse com ele, entenda se acabou, se tem chance de voltar. Enfim, vou te dar uns dias. Ó. Vai e volta. Então, a gente tem que saber também a hora que a gente dá espaço para a pessoa voltar. Quando eu saí da empresa, eu pedi demissão porque eu estava nessa fase que eu falei, estressada, sobrecarregada. Falei, liderança não é para mim. Chamei a regional e pedi demissão. Ela tomou um susto. Falou assim, como assim, Nath? Eu falei, olha, não tá dando mais. Ela falou uma frase que eu adotei para mim. Ela disse, às vezes a gente tem que deixar o passarinho voar e voltar de novo para beber na fonte. Então, eu não vou te segurar aqui. Se tu precisa ir, vai. Quem sabe depois tu volta. Né? Então, também saber que a vida tem fases, tem momentos, tem pessoas maravilhosas no teu time que vão passar por um momento difícil, que elas vão precisar sair e voltar. Eu tenho inúmeros casos de cliente, de vendedor muito bom, que teve um problema pessoal, que saiu, depois voltou. Tem empresa que tem a política de não recontratar. Tá tudo certo. Eu acredito nisso, Nath. De não recontratar? É. Tu não importa como a pessoa saiu daqui. Vamos falar sobre isso. Vamos. Eu não acredito na cultura da recontratação. Tá? Posso estar errado, eu não estou dizendo que eu estou certo. Pode ser que dê certo. É uma regra? Não. Ou assim, eu não gosto, Natália, mas eu não coloquei isso como uma regra. Não está explícito, por exemplo. Não está no nosso código cultural. Não é uma coisa que tu diz, aqui a gente não recontrata. Isso. Não é uma lei, né? Não é uma lei, mas particularmente, é um abrindo o critério jogo, que pesa. tá? É um dos critérios que pesa muito para mim, é a recontratação, tá? Claro que eu vou fazer de tudo para que esse colaborador ele não saia. Ainda mais se for do time. Vivi isso agora recentemente no time comercial. Tá? Perdi. Só uma dúvida. É independente do formato da saída. Se ele pediu ou se tu demitiu. É independente do formato da saída. Eu vou dar algumas explicações, tá? Não posso estar 100% certo. Eu falo muito sobre isso, né? Pro Elcio, inclusive. E pro RH também, né? Não é a questão que a gente investiu muito nessa pessoa. Deu muito treinamento para ela, de fato. Todos os setores, né? A gente investe muito. Inclusive o C2B, se tu vê lá, a gente oportuniza realmente para que os líderes busquem esse conhecimento. De fato, eu treino essa pessoa para que ela possa ir para qualquer lugar. Fazer a escolha que ela quiser. Mas eu trato ela tão bem para que ela decida ficar. Mas quando ela decide sair, e é uma decisão realmente unilateral, que eu não vejo motivo para essa saída, mesmo tendo alguns problemas particulares ou pessoais que a gente cederia naquele momento, mas a recontratação, eu também falo muito da minha cultura na recontratação. Então, quando alguém é desligado do time e volta, eu também estou falando sobre a minha cultura. Eu estou dizendo, olha, você pode sair a hora que você quiser, o tempo que você quiser, porque você também volta do jeito que você quiser. Entendeu? O tempo que você quiser. Então, no momento, eu não sou adepto da recontratação. É um ciclo que se encerrou, ótimo, sair de portas abertas. Eu acho que o desligamento também fala muito sobre a cultura da empresa. Vai ser algo muito humano, muito correto, né? Com todas as garantias, de fato, que aquela pessoa tem, mas eu não acredito hoje na recontratação. Eu tenho clientes que operam com vários formatos, né? Tenho cliente que cria a regra lá. Se eu demitir, obviamente, eu não recontrato. Mas se ele pedir demissão, e dependendo do contexto, como ele saiu da empresa, ele saiu dando resultado, saiu... Porque tem gente que sai da empresa no melhor momento, por algum motivo. Ou pessoal, ou às vezes porque recebeu uma outra proposta que naquele momento fazia mais sentido. Inclusive, eu sou um exemplo de recontratação. Eu entrei na empresa dos meus sonhos. Eu era aquela pessoa, gente, assim, na época da faculdade, que eu ficava assim... Eu lia as revistas lá, o ranking das melhores empresas para trabalhar. E a gente tem uma empresa aqui que durante muitos anos ela é a melhor do Maranhão, que é o Grupo Equatorial. E eu olhava que eu falei, gente... Do Brasil, inclusive. Eu falava, gente, se é a melhor, eu quero ir para lá.
Só que onde eu perguntava, é muito difícil, e eu já era do RH, eu já era da área de RH. Falei, gente, é muito difícil entrar lá. Falei, meu Deus, será que não vai abrir uma porta para mim? Na faculdade, durante as aulas, tudo que o professor falava assim, alguém que trabalha numa empresa que tem prática X, Y, aí, na minha tem. Na outra aula, na minha tem. Um dia eu cheguei, menina, onde é que tu trabalha? Aí ela, eu trabalho no Grupo Equatorial. Mentira. Aí eu falei, meu sonho é entrar lá. E ela falou, olha, lá, qual é a tua área? Eu falei, RH. Olha, o RH realmente é um setor muito sólido, não é um setor que tem gente entrando e saindo e tudo. Aí eu falei, só se eu entrasse em outra área, né, e outra coisa. Um dia ela chegou na aula e disse assim, eu lembrei de ti hoje. Aí eu falei, por que? Ela disse, não, eu preciso de uma vaga, mas acho que tu não vai querer, não. Nessa época eu já estava coordenadora de RH em uma outra empresa e estava muito bem nessa empresa. Aí eu falei, mas me fala. Não, é para o setor de ouvidoria. Eu falei, ouvidoria, nada a ver com RH, né? Mas me fala mais. Não, tu não vai querer, é para assistente administrativo. Qual é o salário? Ela falou, eu falei, nossa, é a metade do que eu ganho. Mas me fala mais. Ela disse, tu não vai querer, Nath. Eu falei, por que? Ela, período de licença maternidade, é só 6 meses, é contrato temporário. Eu falei, amiga, tá difícil. Mas eu fui para casa naquele dia, sabe, assim, cara, e se for a minha chance? E aí, moral da história, eu tomei a decisão de sair da empresa que eu tava, fiz o processo seletivo, passei e fui para lá. Fiquei 2 anos na ouvidoria até aparecer no recrutamento interno uma vaga para o RH. Aí fui para o RH, passei, fiquei lá, imaginava que a minha carreira lá dentro no RH ia ser de um jeito, não foi. Eu fiquei assim, tipo, eu sonhei em estar aqui e isso aqui não é o que eu pensava. Uma frustração. No sentido da atividade, da minha rotina de atividade no RH. Né? Tive gestores maravilhosos, pessoas maravilhosas. Aí recebi uma oportunidade para atuar como gerente de RH e fui. Passado 1 ano, o que eu descobri? Meu Deus, que loucura eu fiz da minha vida. E aí eu achei o quê? Joguei fora a grande oportunidade que eu tive, né? Surgiu a oportunidade de voltar para a Equatorial. Fiz o processo seletivo. Só que aí lá dentro, qual é a política? Para recontratar. Se você pediu demissão, que foi o meu caso, você tem uma chance de entrar. Mas para isso, todos os setores por onde você passou, os líderes que lideraram você, tem que todo mundo dar o aval até chegar no presidente. E isso foi feito. Eu já tinha passado por alguns setores, foi feito, e eu voltei e fui para uma área que eu me identificava, que era a área corporativa de capacitação e desenvolvimento. E eu fui muito grata na época por essa política, viu, André? Só para deixar Eu tenho o coração um pouco duro, eu tenho que confessar. Mas olha, posso te falar uma coisa? Porque todo mundo vai ter que referenciar. Quem sabe a gente pode começar a mudar agora. Sabe uma coisa que eu costumo dizer assim? Às vezes a gente cria regras que nos impedem de viver boas experiências, né? Eu quero dizer assim, acho que realmente quando você aceita uma pessoa de volta, pode ser que a forma como isso aconteça pode comunicar para quem não tem maturidade que é assim. Então é que é assim, se eu quiser sair ali, aí daqui a pouco eu volto, né? Mas tem que ficar muito claro qual o histórico dessa pessoa na empresa, em que contexto ela saiu, né? Por que ela está voltando, quem está referenciando, porque aí você começa a dizer o quê? Não é qualquer um que pode sair e voltar, né? E aí é um risco que a pessoa que decide sair corre. Nath, aqui no Manos a gente gosta muito de ouvir histórias, né? Então eu queria perguntar para você, né, já introduzindo o PDL, que é um programa de desenvolvimento de líderes, né, que eu queria que você falasse também um pouco sobre o PDL, mas um case de alguém que passou pelo PDL, um case legal de transformação, que traz uma história marcante de desenvolvimento de liderança mesmo. Legal, eu tenho vários cases para contar. Primeiro, explicando o que é o PDL, é o Programa de Desenvolvimento de Líderes. Eu comecei fazendo esse programa em company, para empresas, e aí na rede social sempre vinha alguém, poxa, eu queria tanto fazer, mas aqui na minha empresa a gente é pequeno, não tem número de líderes suficiente para fechar uma turma. Enfim, e aí eu decidi fazer a minha primeira turma aberta, meio que vamos ver no que vai dar, né? No sentido de mercado. E aí deu muito certo. Então, no primeiro ano eu fiz 2 turmas, no segundo ano eu fiz 4 turmas, e depois eu passei a fazer uma turma a cada 2 meses.
Então, assim, com uma média de 30 alunos, então a gente tem hoje um volume muito bom, assim, de pessoas que já procuram o PDL, que já conhecem, né, nossa formação. A última turma desse ano vai ser nos dias 20 e 21 de outubro. Já faz uma chance. E Por qual é o favor, número dessa turma? Corra, se inscreva, número 34. Isso é legal, hein? Muita gente. É muito legal. Bom, e a gente também já fez esse programa em outros estados, né? Já fez no Piauí, no Pará, já fui para Macapá, que é um pouquinho longe, né? Inclusive foi um lugar que eu gostei muito de conhecer. Enfim, no Pará a gente fez não só em Belém, mas em Marabá. Foi bem legal essa experiência também de rodar algumas cidades com o PDL. De exemplo, eu tenho uma pessoa que, assim, foi o exemplo que me veio aqui à mente por ser recente essa trajetória. O nome dele é Iago e ele entrou na Solar, na Coca-Cola, como que bota produto, Repositor. que expõe, né? Tipo, como se fosse tem um nome que é tipo como se fosse alguma coisa do marketing, que é aquela pessoa que vai, expõe, tipo como se fosse um assistente de marketing pensando em como aquele produto vende no PDV, Sim. né? Isso, obrigada, né? Tipo um merchandise ali e tal. E aí, só que ele é um cara que tinha aquela vontade de crescer, muito dedicado, mas não tinha uma formação para isso. E aí eles vêm falando, Nath, um dia eu vou fazer o PDL, porque eu quero crescer, eu sei que dentro da minha empresa tem oportunidade para crescer. E aí as turmas foram se passando e chegou um dia que ele falou assim, Nath, quando é a próxima turma? Porque agora eu vou fazer, eu me organizei e vou fazer. E aí ele fez a formação, ele ainda não tinha cargo de liderança, ele tinha uma posição já tipo de analista de marketing. E aí ele fez o PDL, 3 meses depois, ele, Nath, fui promovido a líder. Agora eu cuido de uma rota, estou viajando os interiores e tudo mais. Eu falei, olha, não esquece, tem que aplicar. O feedback vai ser a tua chave de ouro nesse processo, né? Investe nisso. Sei que tu não vai conseguir fazer tudo que tu aprendeu, mas isso aqui é tua chave, porque ele já entrou em uma liderança um pouquinho robusta, porque liderar pessoas que estão em localidades diferentes é um desafio. Mais complexo. E aí ele sempre trocando uma ideia comigo, Nath, faz assim. E aí, moral da história. Recentemente ele me ligou, Nath, eu vou precisar de ti. Falei, o que foi? Tô me mudando para Fortaleza, que eu assumi agora uma posição de diretoria, de regional, né? Eu falei, nossa, uau, que legal. E ele falou, olha, eu devo o que eu consegui realmente assim, ao PDL, que me deu segurança para saber o que eu tinha que fazer. Que legal. Porque não basta só ter boa vontade, né, querer dar o resultado. Do contrário, assim, você acaba correndo muito risco, porque se você, liderando uma pessoa, toma iniciativas da sua cabeça, você pode, inclusive, comprometer aquela pessoa que poderia ser um excelente profissional, né? Então, o caso do Iago é um desse. Tem outros de empresários também daqui que conseguiram, assim, enxergar uma maneira diferente de liderar. E ser líder de líder é um desafio. Porque, assim, quando você lidera uma equipe, tem um nível de complexidade. Mas quando você lidera outro líder, você é dono da empresa, você tem que liderar outros líderes, é um outro nível de complexidade. Então, dentro do PDL, a gente também fala sobre esses níveis diferentes da liderança, né? Então, Perfeito, um pouquinho do Nath. que é isso. Perfeito. Inclusive, quero muito fazê-lo e levar meu time de líderes também para fazer. Acredito muito. Partiu. Então, bora. Vamos logo fazer um pitch de negociação Bora, aqui. bora. Peraí, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Quantos líderes? Então, é isso aí. E estão falando que eu estou interagindo pouco hoje, viu, Nath? Então já me Olha, chamaram André, aqui por no favor. ponto, diz que eu estou interagindo pouco Tá demais. entediado. Porque eu porque sei o que foi, eu me perdi aqui Isso, contando não, muita deixa eu explicar pra história. Me vocês. perdoa. Quando um dominante vê outro dominante, é natural que ele dê espaço para outro dominante. Tu acha que eu sou dominante? E influente, ela é DI em alto grau. Eu não tenho dúvida disso. Tu quer uma surpresa? Não, só se Não? tu te adapta. Um chá revelação? Não, só se tu te Eu sou adapta. dominante totalmente adaptada. Isso, é isso que eu te Minha falei. dominância natural é baixíssima. É mesmo? Tipo 16. É, só se tu te adapta, isso que eu falei. Mas dá pra ver Mas claramente. eu fui então, trabalhando isso pra poder estar junto com os dominantes e causar esse impacto de opa, Tá peraí, vendo? deixa Opa, eu ficar então eu quieto acabei aqui. dando uma retraída, mas a hora chegou, a gente vai para um quadro muito especial, mas antes disso, falando para você que está nos ouvindo, como é importante você ouvir isso, né? A liderança é treinável. Totalmente. Você pode se transformar em um líder.
Você que está lá em um determinado setor, eu falo muito disso aqui na Te Acontece, eu tenho pessoas hoje que trabalhavam como ASG, Serviços Gerais, Sim. e hoje são liderança de um determinado setor em outra área, mas que avançaram dentro da nossa corporação, né, dentro do nosso grupo, porque a gente acredita muito nas pessoas, né, e em como as pessoas podem buscar esse conhecimento, e o PDL vem para isso, né, trazer, enxertar, nutrir muito conhecimento, independente se a pessoa é líder ou não, né? Ela vai precisar desse conhecimento para poder avançar, para poder crescer. Então, parabéns pelo trabalho lá do PDL. Vamos fazer nosso pitch de negociação já aí. Vamos. 12 líderes, tá? Vamos E negociando aí. 12 discípulos, são 12. Tá. Vai dar certo, Jesus. Quem sabe? Eu consigo tocar Ele teu coração. O pão aqui, ó. Então, o quadro é o seguinte: conhecendo os manos, é uma forma de você também, né, Natália, conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Vai ser mais rápido, mais diretivo. Então, nesse momento, eu quero que você fique à vontade. Você pode fazer perguntas tanto para mim quanto para o Elcio. A gente vai tentar ser um pouco rápido aqui, porque o quadro final já é com o Elcio, ele encerrando. A gente já está chegando nos finalmente, tá, gente? Então, Nath, você tem os microfones abertos e a nossa atenção. Direcione a sua pergunta e vamos lá, nervoso. Que a gente vai dar o nosso melhor, sem se comprometer, tá? Vai com calma. Dá um close na cara do Elcio que ele tá mudando. Vamos lá, primeira pergunta, não tem pessoa específica. Primeira pergunta, quem é o Pink e quem é o Cérebro? Porque vocês são dessa época, vocês conhecem os personagens, legal. Né? Não, isso aí eu respondo inclusive com muito prazer. Eu sou o Pink e meu irmão é o Cérebro. Eu sou a flecha, meu irmão é o arco. O André sempre fala isso. Então, tá muito claro. Alguém precisa estar no tático operacional, alguém precisa estar no estratégico. E eu costumo falar que grande parte do nosso sucesso, primeiro é Deus, né, que está acima de tudo pela graça dele, e depois a gente ter tido essa visão há mais de 10 anos atrás, que alguém que tivesse na estratégia, recebendo essa visão de Deus em primeiro lugar e depois trazendo para o nosso business, né, ele só me traz a ideia e eu pergunto, meu irmão, é para quando? E com o meu exército e valentes de Davi, que são todos os nossos colaboradores e líderes do Grupo Caldas aqui de São Luís, a gente vem conseguindo esse resultado. Então, eu sou o Pink, com muito orgulho de ser o Pink, e meu irmão é o Cérebro. Vocês se invertem os papéis em algum momento? Tipo assim, epa, peraí, era pra eu estar assim, sabe aquele momento que você meio que espelha, assim? Eu acho que inverter papel não, eu acho que a gente tem muita clareza dos nossos papéis, né? E eu acho que isso é uma conexão mesmo de sangue, porque eu acho que e até muitos momentos a gente deveria conversar mais, estruturar mais, mas a gente muito se surpreende muito com essa conexão, de ter a clareza, e muitas vezes a gente eu tô falando uma coisa, o André tá ali, cara, é o mesmo pensamento, é a mesma forma de pensar, é a mesma ideia, né? E quando fala dessa situação da estratégia e da execução, do tático mesmo, isso é muito importante. E importante também nós dois termos a mesma clareza e consciência disso, né? Porque o André trabalha justamente para que eu tenha tempo de estar no campo estratégico, pensando no futuro do negócio, pensando daqui a 5 anos, pensando realmente no planejamento e naquelas situações que vai levar o nosso negócio para frente, vai colocar a gente em posições diferentes, né? Fazer coisas novas. Eu sou o cara de pensar no teste, de trazer coisa nova, de buscar implementar processos, e tem que ter alguém para liderar todo esse time e colocar em prática. E o André é muito disso, ele é o cara da prática, da execução, de fazer acontecer. Quando fala em sonho, assim, ser sonhador, os dois são sonhadores ou tem alguém que fica assim, ei, calma, peraí, linda a tua ideia, mas peraí. Porque assim, uma vez eu ouvi que todo negócio ele precisa ter 5 sócios, que às vezes não necessariamente são 5 pessoas, é como se fossem 5 perfis. Vocês já conhecem? Não, conta aí pra gente. Já ouvi falar. O sonhador, que é aquele que, uau, vai ser incrível, eu tô vendo, né? O visionário sonhador é aquele cara que, tipo, tem uma visão diferente, tá enxergando que ninguém tá enxergando e acredita que vai dar certo e tal. O otimista, que é aquele que vem e nos dias ali difíceis e não vai dar tudo certo. O pessimista, que é aquele que evita que todo mundo caia no buraco porque ele tá ali de alguma maneira. Não, peraí, mas se der errado? E se não for tão lindo assim quanto a gente tá pensando? O executor, que é aquele que
pega a ideia ali, a visão do sonhador e faz a coisa acontecer, que aqui já deu um spoiler aqui na resposta de vocês. E o quinto que eu me esqueci qual é. Esse é o melhor. Peraí. E esse aqui é o melhor, que vocês vão ter que pesquisar no Google, porque eu não lembro. Mas é o sonhador. Aliás, eu acho que é o sonhador, o visionário, o otimista, o pessimista e o executor. E aí, André? E aí? Então, é legal esses perfis aí, mas eu resumo todos eles a dois sentimentos. Eu resumo, Elcio, a dois sentimentos. Razão e emoção. Ele é a razão, eu sou a emoção. Muito. Eu chego com energia, querendo fazer, e ele, calma. Vamos analisar. Vamos ver os dados. Vamos ver os impactos. Vamos ver o futuro. E eu quero fazer. E ele, não. Tu já fez isso? Tu já testou aquilo? Tu já fez isso? Tu já procurou aqui? Então, eu resumo a gente nesses dois sentimentos. Enquanto eu venho carregado de muita emoção, de muito sentimento, de muita energia, o Elcio traz a clareza, a transparência e a paz para a gente tomar as decisões. Legal. Há quanto tempo vocês empreendem juntos? Já desde 2015. 2015. Nesses 10 anos que vocês empreendem juntos, o que você, André, consegue dizer pro Elcio? O que o Elcio consegue dizer para André assim? O que um vê no outro de maior evolução? Nossa, quando a gente começou pra cá, Elcio, tu evoluiu demais em quê? E vice-versa. Olhando pro outro. Momentos of love. Essa, Natália. Legal, ela bota a gente em situações assim, bem Porque difíceis. assim, gente, querendo ou não... Onde está a evolução? Aonde está a graça de Deus? Que eu costumo falar nisso, né? Eu, ele, a gente e você também que trabalha em família. A maioria das empresas são familiares, né, Nath? De grande sucesso que você observa, né? Graças a Deus, o Grupo Caldas, pela graça de Deus, a gente vem desenvolvendo esse projeto aqui, transformando e encantando a vida das pessoas através de uma odontologia de excelência, que esse é o nosso propósito, o nosso código número 1 é esse. Mas o que eu mais vi de evolução mesmo no meu irmão, não levando em consideração a idade, porque ele é mais novo do que eu, tá? Então, eu sou o irmão do meio, ele é o mais novo, mas eu entendi muito cedo o meu papel. E o meu papel era dar tempo para ele pensar na estratégia do negócio. Então, eu vi ao longo desses 10 anos como Deus foi gracioso conosco em entender isso. Então, eu falei, Elcio, tu tem que sair da operação. Tu tem que sair do murcho. O segredo do nosso negócio está na sua mente. Então, a gente estabeleceu o Elcio como garoto propaganda, como a persona do nosso negócio. É ele. Nunca entrou nenhum tipo de orgulho. Eu entendi isso muito cedo, que ele é a persona do nosso business. Inclusive, até hoje, seguindo aí toda a rede Oral Sim, tá lá ele sendo a persona. E eu entendi que se nós projetássemos, não é eu, nós projetássemos o Elcio, e ele fosse essa persona de fato, ele naturalmente me arrastaria ou me levaria nesse sucesso, me levaria nesse processo. Então, eu vi ao longo desses 10 anos um cara que trouxe muita humildade, um cara que sempre me levou aonde ele estava. Como eu falo, ele abriu a porta de muito network para mim, porque ele tem a possibilidade, eu tinha a possibilidade de estar em locais que eu não estaria, mas ele só poderia estar naquele local porque tinha alguém tomando de conta da operação. Mas em nenhum momento meu irmão me deixou fora, ele sempre me abria as portas, me oportunizava todo o processo. Então, eu vi ao longo de 10 anos um cara mais novo do que eu, tendo uma maturidade superior à minha. Eu acho que o André... Tem lenços aqui? Foi forte, né? Deu um corte legal, hein, Rubinho? Marca aí, ó. Eu acho que, assim, o André, ele é o cara do cuidado, né? Ele é o cara que ele encanta qualquer pessoa que está ao redor, mas ele encanta com muito cuidado. Então, assim, em toda essa jornada, ele se desenvolveu como um grande líder, né? A gente está falando de liderança, o André é um exemplo de um grande líder. E em toda essa estrutura, ele, além de liderar, ele também tem me liderado, né? Porque o cuidado de toda a equipe, ele tem a equipe na mão, ele tem essa galera ali motivando, estruturando,
com muita alegria, eu sou o cara da razão muitas das vezes ali, eu acabo sendo um cara mais contido, esse cara ali mais dos números, mas ele é o cara da energia, né? Onde ele chega, ele coloca muita energia. Então, é notório ver a evolução do André dentro desse processo de liderança. E não começou agora, eu acho que a jornada do André começou, Deus tem trabalhado na vida dele desde dentro da igreja, né? Foi líder de adolescente, líder de jovens. Então é uma jornada de muito tempo, mas eu acho que um desafio muito grande foi isso, foi dentro dos nossos negócios, dentro da nossa estrutura, liderar com responsabilidades muito maiores, né? E ele tem feito isso aí com muito louvor, né? E tendo uma equipe aí toda na mão, então ele lidera com muito carinho, com muita propriedade e fazendo a galera entregar muito resultado, né? Então, acho que ele é um líder que tira o máximo da equipe, né? E todos que saem realmente com muita gratidão por ter sido liderado. Então, ele tem marcado a vida de muitas pessoas através da liderança dele. Então, se a gente está falando de liderança, está aqui um grande líder. Pela graça de Deus. O papo tá maravilhoso. A gente poderia passar o dia todo conversando aqui com a Nath, né? Mas o estagiário já tá mandando cortar. Já recebi um sinal aqui no ponto, tá? Já estão falando. Então, vamos lá, meu irmão. Vamos pro quadro de encerramento. É papum, responde ou corre, tá? Não tem como pensar muito. São 5 perguntas. Onde é a porta? Eu vou começar, vou falando pra gente ir encerrando. Não vem. Vai, olha pra mim. Vai. Maior erro de um líder? Ser injusto. Tá vendo aí? Um livro que você indicaria para quem está começando a liderar agora? Eu preciso saber se estou indo bem. Práticas de feedback. Boa. Treinar a equipe ser parceiro, tá junto, olhar, fazer, repetir, olhar, fazer, repetir, todo dia. O que nunca terceirizar em uma liderança? Desenvolvimento da equipe. Treinamento, né? Não mande pro PDL e ache que vai resolver tudo. Não vai. Uma referência para você de liderança? Poxa, todos os líderes que passaram por mim. Todos deixaram uma marca em mim e construíram a Natália. Quero um nome. De todos eu dou. Escolhe um nome. Esse cara marcou, esse líder, essa líder marcou minha liderança. Caramba. Bora, Nath, vai. Pressão, Nath. Pede pra sair. A minha primeira gestora, Daniela Fernandes. Então, ótimo. Abraço pra você, Dani Fernandes, onde você estiver. Eu amo, ela sabe. Gente, antes de encerrar, que maravilha, né? A gente tá aqui hoje. Qual seria, Nath, a mensagem final que você deixaria para os empreendedores, líderes que estão nos escutando em 1 minuto? Você não pode deixar de acreditar nas pessoas, porque isso é o fim do seu negócio. Não existe nenhum negócio que não é feito por outras pessoas, né? Então, precisa acreditar no poder de transformação, precisa aprender a desenvolver pessoas para que o seu negócio cresça, para que você consiga cumprir o seu propósito enquanto empresa, enquanto líder. Muito bom. Nath, a gente fica muito feliz. Tenho certeza que esse podcast aqui vai ajudar muitas e muitas pessoas a entender um pouco do que é liderança. Eu acho que a gente não pôde abordar pela questão do tempo, né? Mas talvez venha a parte 2, né? Então, depende aí de como a galera, né? Depende da negociação. Na parte 2 eu vou estar mais contida, viu? Eu vou ter muita história. Mas aqui você é convidada, então o tempo era isso. A gente queria realmente extrair o máximo de você. Você foi maravilhosa, né? Você é um exemplo, né, de transformação, né, de impacto social na vida de muitas pessoas através de transformação de vidas, né? Porque liderar já não é fácil, né? Agora, ensinar as pessoas a liderar, né, com eficácia, com efeito, e ver esses exemplos de transformação, que eu tenho certeza que é o que mais te motiva, ver as pessoas saindo dos teus treinamentos, né, e transformando a vida deles, isso é fantástico, né? Então, eu tenho certeza que esse podcast também vai transformar a vida de muitas pessoas. Obrigado, parabéns por toda a sua jornada e por estar aqui com a gente. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade. Amei conhecer tudo aqui, a estrutura, a história de vocês, o trabalho. E Deus nos abençoe para que a gente continue fazendo a diferença. A honra é nossa.
Maravilha, gente. Então aqui a gente termina mais um episódio do Humanos Podcast, tá bom? Não se esqueça de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau! Tchau. É nóis!